Alô, meus irmãos, me perdoe um minutinho que eu preciso resolver esse probleminha aqui da tela. Confesso para os irmãos que estava tudo certinho, mas na última hora agora deu esse probleminha aqui. Eu prometo para os irmãos que vai dar tudo certo. Isso vai dar certo, em nome de Jesus. É só um detalhezinho. Vou ter que mudar a orientação do aparelho só para poder. Eu não estou conseguindo acertar aqui, tá, irmãos? Ainda vai ficar na vertical, porque eu não estou conseguindo acertar. Te garanto que eu vou na próxima, eu vou estar mais afiado, em nome de Jesus, tá bom? Peço que os irmãos me perdoem mais uma vez. Mas vamos dar início. O importante aqui é a gente estar falando da palavra. Mas o problema está no meu celular, tá, irmão? Porque até agora ele estava tudo direitinho, as outras aulas também foram assim. Mas eu peço para os irmãos que tenham um pouquinho de paciência comigo, porque justamente esse, essa falhazinha, tá? Mas nada que vai impedir a gente de ministrar nosso estudo hoje, tá bom? Também não sei se eu consegui ativar o chat, que estávamos com problema também semana passada, né? Semana retrasada. Eu não sei se eu consegui habilitar ele, tá ok? Mas também se não tiver, irmãos, só o irmão ligar para mim depois fala comigo, tá bem? Bom, provavelmente não, mas Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço por esse dia, por essa noite, por essa ministração. Senhor, nos dê sensibilidade para podermos entender e ouvir a Tua voz através dessa lição. Que todos esses problemas supérfluos possam ser superados no dia a dia. Mas que o Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite. Que o importante é alegrar e incentivar o coração de cada irmão que estiver ouvindo. Amém? E em nome de Jesus. Ok, meus irmãos. Nossa lição de hoje é a lição número 9. Nossa lição número 9. Se tá tendo algum problema aí, os irmãos me falam que aqui no meu retorno aqui ele deu uma congelada. Não sei se continua igual aí, tá? Os irmãos podem. Eu também não sei se o chat vai estar funcionando, mas os irmãos. Creio que deve estar agora, irmãos. Eu vou tentar mais uma vez girar essa tela aqui, tá? Porque não estou achando interessante ficar desse jeito. Eu vou tentar girar mais uma vez aqui, tá bom? Infelizmente eu não estou conseguindo, não sei o que aconteceu aqui no meu telefone. Irmãos, infelizmente vamos tocar assim, tá, irmãos? Vamos lá.
A lição número 9, tá? Relacionamento em família, que é a nossa revista, né? Lição número 9, uma família nada perfeita. Eu vou tentar nesse pouco tempo, irmãos, eu vou tentar mostrar o meu objetivo nessa lição, vai ser apontar o papel de Davi como ungido e homem de Deus, bem como a extensão da sua família. Descrever pessoas-chave que apontam a disfuncionalidade na família de Davi e refletir a respeito do problema moral na família. Tá? O nosso texto áureo ele se encontra em Gálatas 6 e 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer ou zombar, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará ou colherás. Isso aí é um ditado que a gente, além de ser o versículo, tem um ditado popular muito que roda muito por aí, percute muito por aí, né? Nossa verdade prática diz que tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. E isso a gente vê no nosso dia a dia, né? E nossa leitura bíblica em classe, ela está situada, os irmãos, eu peço que os irmãos abram suas Bíblias, tá? Se que queira acompanhar, a gente vai estar discorrendo sobre a história de Davi, uma pequena história de Davi, a gente vai resumir no máximo, porém sucinto, informações sucintas, para refletir aquilo que o nosso autor da lição número 9 quis mostrar, a gente esboçou e vamos discorrer em cima de um núcleo da história acontecida com Davi, tá, e com parte da sua família, que a gente vai estar discorrendo sobre esse tema, tá? Onde está refletindo. Eu gostaria bem que os irmãos frisassem bem esse texto áureo que está em Gálatas 6 e 7, que é que não erreis, vou ler mais uma vez, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifarás. Tá? Nessa história eu quero mostrar alguma coisa referente a que Davi fez, o que ele plantou e o que ele semeou depois, dentro do nosso tempo, ok? Então a leitura bíblica ela vai estar situada em 2 Samuel 3, de 2 a 5, o capítulo 5, do versos 13 a 15, e no capítulo 12, dos versos 10 a 13, parte A. Tá bom? Então eu conto com os irmãos que peguem essa leitura e nos acompanhem durante o nosso bate-papo, a nossa reflexão aqui. Tá? Irmãos, é incontestável a competência de Davi em se tratando de liderança. Tá? E isso, a própria história contada aqui na Bíblia, né, se encarrega de mostrar, basta a gente ler, né, a respeito da história de Davi. Mas o fato dele ter sido um grande rei, um bom líder, não fez dele um bom administrador dentro da sua própria casa. Tá? Às vezes, pelo fato de muitos afazeres, né, ou seja, muito busy, né, tomando conta do reino, conquistando cidades circunvizinhas, unindo o reino, de repente tirou um pouco do foco familiar dele. E a gente, o que eu vou tentar fazer? Mostrar em poucas palavras, porque a história dele é muito grande, todo mundo conhece, certo? Vamos tentar mostrar alguns conceitos que fez Davi frágil com relação à família, tá? E então a gente vai começar aqui no item 1 da revista, que diz o rei Davi e sua grande família. Davi, ungido por Deus. Todos conhecemos bem essa história de Davi, e diga de passagem, é uma bela história. E desde muito novo, quando Saul já havia desobedecido à voz de Deus, e com isso, né, Deus acendeu sua ira pela desobediência já de Saul, né, Deus já acendeu sua ira contra ele, fazendo com que o espírito do Senhor se afastasse de Saul e fosse substituído por um espírito maligno. Tá? Deus já havia mandado ungir Davi para suceder Saul, depois dessa desobediência. Então,
Desde muito cedo, Davi já estava já destinado a ser rei de Israel. E houve muitos acontecimentos, irmãos, entre ele ser ungido, a partir do momento que ele foi ungido, até mesmo um pouco antes dele ser ungido, até ele assumir o trono. É, é, Começando pela subestimação da sua própria família, certo? Samuel, quando chega na casa de Jessé, mandado por Deus, né, para ungir o novo rei, ele encontra ali grandes homens, né, que aparentemente, à vista dos nossos olhos carnais, e de Samuel também foi assim, seria um deles. Né? Mas Deus, ele não enxerga aqueles do jeito que a gente enxerga por fora. Né? Deus enxerga diferente. É só a gente lembrar o que diz lá em 1 Samuel 16:7. Quando Samuel viu Eliabe, fala consigo mesmo, que certamente é esse o homem que o Senhor mandou ungir. Porém, no versículo 7, o Senhor diz a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então Jessé, quando Deus falou para Samuel, não é esse camarada aí não. Então Jessé faz passar todos os 7 filhos dele. E Samuel, já sem saber o que fazer, porque Deus estava buzinando ali, ó. Não é esse também não. Passa esse também, pode passar, esse aí fica para próximo. Não é esse também não. Então Samuel, já sem saber o que fazer, aí questiona com Jessé: o meu camarada, é o seguinte, tem mais algum dentre os seus? Ele diz: tem sim. Né? Que tinha mais um, mas Samuel vai perguntar por que ele não está aqui. Então manda chamar o rapaz. E ele era pastor, é ele quem. E essa pessoa, Davi, no caso, é quem pastoreava os rebanhos de Jessé. E foi a ocasião em que ele foi ungido. E a Bíblia diz em 1 Samuel 16:13 que desde aquele dia em que ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Tá? Com o item 1.2, Davi se torna o homem de Deus. Como a gente conhece essa história, como a história de José, por exemplo. Tá? Davi deve ter também levado bons beliscões e empurrões de seus irmãos, né, por causa de ciúme. Na visão deles, não tinha lógica, muita lógica. Não tinha muitas condições daquilo que está acontecendo. Mas o Espírito do Senhor é que estava com Davi. Então tudo é possível quando isso acontece. E alguns acontecimentos precederam a sua ascensão ao trono. Por exemplo, ele matou um urso e um leão para defender o seu rebanho. Certo? Isso qualificou Davi a enfrentar um gigante. Porque quando o gigante estava lá 40 dias, dia e tarde, insultando o povo de Israel, e ninguém tinha coragem de ir, e apareceu aquele menino franzino para poder encarar, e questionou por que o povo não fazia alguma coisa, e deve que alguém falou assim: o tamanho do homem, quem é que vai encarar ele? Só eu vou. Porque ele está lutando com espadas, eu vou em nome do Senhor. Então ele já estava ungido, já estava com o Espírito de Deus. Então, o fato dele ter matado um leão, mas Davi, mas por que você é um pastor de ovelhas? Mas eu, para proteger as ovelhas do meu pai, eu matei um urso e matei um leão. E lá também o Senhor estava comigo. E não vai ser diferente aqui. Então pode deixar que eu vou enfrentar o gigante. Então assim foi feito. Então, ele matou Golias para defender o exército de Israel. Tá? Ele matou o urso e qualificou ele para poder lutar com Golias. Ele matou Golias e isso qualificou ele para ser o rei. Pelo menos na liderança do povo. Mas também, isso culminou com os ciúmes e a inveja de Saul. Que ele já sabia que tinha desobedecido, né, e que alguma coisa iria acontecer. Então, que aquele rapaz poderia tomar o lugar dele. Porque ele já começou a ser famoso, né? Ser popular, então novo. E ainda mais matou o gigante que o exército estava com medo de enfrentar, certo?
Então Saul tentou diversos truques, sabendo que isso estava acontecendo, para poder tombar Davi. Um desses casos bem conhecido foi quando Mical, filha de Saul, quando Saul ofereceu Mical, sua filha, para ser esposa de Davi. Porém, ele cobrou um dote de Davi, que era trazer 100 prepúcios de filisteus, dos filisteus. Então Saul pensava e esperava que Davi poderia morrer nessa tentativa. Mas pelo contrário, né? Davi conseguiu foi 200 prepúcios. Começou então a sofrer muita perseguição de Saul, por causa justamente dessa inveja e desse ciúme. E ele foi perseguido, irmãos, como selvagem lá pelas montanhas da caverna de Adulão. Tá? E muitas das vezes também perseguidos, inclusive por outras pessoas, por outros clãs que perseguiam por ele. Tá? Mas ele, paciente e sempre temente a Deus, ele teve duas oportunidades de matar Saul e não matou ele, simplesmente pelo fato de ele não estender a mão contra o ungido de Deus, conforme diz lá em 1 Samuel 26, de 9 a 11, fala sobre essa passagem. Ele teve duas oportunidades, né? Uma das passagens fala lá, 26, 9 e 11, que ele teve a oportunidade de fazer isso aí e não fez. Davi tinha o Espírito de Deus nele. E ele não achou merecedor de levantar a mão contra uma pessoa, porque Saul fora ungido por Deus, quando ele se tornou rei. Então Davi se recusou a acabar com a vida de Saul, a premeditar, né, a antecipar a sua ascensão ao trono. Ele não quis fazer isso, matando com as suas próprias mãos um ungido de Deus. Ele se recusou. Então, todos sabiam que ele se tornaria um grande rei, vamos dizer assim. Principalmente porque Deus ainda continuava com ele. Afinal, ele foi o homem segundo o coração de Deus. Certo? Até que chegou o grande dia dele. Davi ele tinha estabelecido o seu quartel-general lá em Hebrom, lá na região montanhosa de Judá, uns 30 quilômetros de Jerusalém, mais ou menos. E ali ele foi de novo ungido rei. Tá? Então ele reinou por ali, em Judá, por 7 anos e meio, governando lá a tribo de Judá. Certo? O conflito entre ele e a casa de Saul, certo? Durou até o extermínio por completo da família de Saul. Então ele estava reinando lá por Judá, certo? Mas ele não podia assumir, ele estava reinando ali, mas não assumiu toda a nação, porque Saul ainda estava em vida. Mas assim que foi exterminada toda a família de Saul, que a gente conhece bem a história, que ele foi colocado no muro, ele, os filhos dele, tudo, a partir desse momento, aí sim, aí Davi, ele foi ungido rei de novo, consagrado para toda a nação de Israel. Certo? Então, só depois disso aí, do extermínio, de ter acabado a família de Saul, seus descendentes, que então Davi ele se apossou do trono de toda Israel. Certo? A gente vai entrar agora no assunto sobre a grande família de Davi. Os irmãos ficam atentos que a gente vai voltar lá no que planta que semeia, tá? A gente está introduzindo a história, um pouquinho da história de Davi, como é que ele ascendeu, certo? Já chegou ao trono. Agora vamos falar desse tempo que ele passou até ele chegou ao trono. Vamos falar agora da família dele. Porém, irmãos, Davi, ele teve vários. Eu vou passar para vocês aqui ainda, mas ele teve aproximadamente uns 20 filhos. Mas a gente vai se ater em 4. Tá? Que é justamente para poder mesclar um pouco do nosso título da revista, da lição. Tá? Eu quero abranger só 4 desses muitos outros que tem. Tá bom? Mas de alguma forma ou maneira, essa ascensão do poder, do trono, começou a subir para a cabeça de Davi. Uma vez que ele foi ungido por Deus, homem segundo o seu coração, ele entendeu que por causa disso, irmãos, ele poderia possuir muitas mulheres e concubinas. E na verdade ele podia mesmo, tá? Porém, ele teve vários filhos com isso. E pouca cabeça. Então ele teve na faixa de uns 20 filhos.
e teve pouca cabeça para cuidar deles. Isso não quer dizer que Davi não os amava. Pelo contrário, Davi amava todos. E não é isso que a gente está falando, que eu estou falando. Mas ele não teve tempo, não teve cuidado na criação dos filhos. Agora imagina só, esse monte de filho, filho de um rei. O que se passava na cabeça de cada um deles? Sobre herança, sobre herdar o reino, sobre tomar o lugar do pai. O que as mães, já que não tinha a presença efetiva de Davi sempre, porque ele não foi um bom administrador da sua família, a história dele já conta isso, que ele se perdeu muito com os filhos. Então o que de repente as concubinas e as esposas falavam na cabeça dos filhos? Não, de repente eles tentavam almejar o lugar do pai. E que aconteceu com alguns, que a gente vai estar falando sobre isso. Então imagina o que passava na cabeça desses filhos com relação a Davi. Certo? Então Davi ficou tão preocupado em reinar o reino que acabou se esquecendo do seu reinado dentro da sua própria casa. E casa espalhada para tudo quanto é canto que ele tinha, né? Então, seus filhos começaram a se tornar problemáticos, né, em suas vidas pessoais. Tá? E com alguns deles, culminou em tragédia. É onde a gente vai entrar nesse assunto agora. Que é onde eu vou mesclar alguns filhos só. Certo? Que eu vou mesclar para não falar de todos. A gente vai enfatizar pelo menos 4 filhos de Davi. Tá bom? E que a gente já entra no item 2, que é filhos e parentes na casa de Davi. Vamos falar da primeira pessoa? Na verdade é o seguinte, eu colocaria essa... Mas isso é eu, tá, irmãos? É minha visão. Eu colocaria, pelo esboço que eu fiz, pela preparação do estudo que eu fiz, caberia eu inverter os tópicos da lição. Tá? Mas eu vou passar aqui, eu vou apresentar esses filhos de quem a gente vai falar. Não esquece do tema lá, tá? Do nosso texto áureo. Tá bom? Não esqueça, que a gente vai chegar nesse ponto. Então fica bem atento para isso aí. Então a gente vai falar, então como eu disse, eu colocaria nessa sequência. Mas a gente vai dar um jeito aqui, os irmãos vão entender lá depois aonde eu queria chegar. Certo? Tamar, a filha de Davi. Nome hebraico, palmeira. Significado, né? Tamar, ela era filha de Maca com Davi. Né? Ela era muito, muito bonita, virgem, e chamava muita atenção pela formosura, pela beleza que ela tinha. Porém, irmãos, essa beleza, essa formosura toda, também chamou a atenção do irmão dela, o Amnon. Tá? Também filho, é o filho mais velho de Davi, né? E ele planejou um estupro contra Tamar. O interessante é que naquela época, a mulher ela era considerada tão inferior aos homens, que dependendo da natureza do estupro, quem seria apedrejada lá nos portões da cidade era a própria mulher. Acreditem. Se fosse dentro da cidade, ela teria a opção de gritar para que esse crime fosse descoberto. Caso ela não conseguisse ou fosse impedida lá pelo agressor, ela seria apedrejada. Porque seria como se ela tivesse sido ter deixado, né? Estava em comunhão com aquilo ali. Então, ela tinha que gritar. A gente tem uma referência lá em Deuteronômio 22, no versículo 23 e 24. Os irmãos podem passar lá, dar uma olhada, que fala sobre o que a gente está comentando aqui. Sobre a mulher quando ela é estrupada. Os direitos que ela tem. Tá? Então, os irmãos, vale a pena os irmãos saber, ir lá e ver, para saber da onde culminou a história dela por causa desse estupro. Tá? Depois de consumado o estupro, a mulher, ela mais nada poderia fazer, irmão, senão lamentar. Então Tamar rasgou todinha sua túnica. E detalhe que essa túnica que ela tinha era uma túnica que representava que ela era filha do rei e que era virgem. Só a pessoa nessas características podia vestir aquela túnica. Ou se apresentar com aquela vestimenta. Então todo mundo que olhava via, aquela é filha do rei, mesmo se não conhecesse Tamar. Aquela é filha do rei e ela é virgem. Então essa era uma característica da filha do rei. Então ela começou a chorar, colocou cinzas em sua cabeça e chorava de voz alta, como diz a Bíblia, né? De repente, esse grito dela
foi pensando em reivindicar seu direito lá de gritar aquilo que estava falando mais atrás, para ela ser socorrida, para alguém proteger ela. Porém, já havia passado o crime e ela foi jogada para fora da casa do próprio irmão. Essa situação, irmãos, era um caos para a mulher, certo? É como se fosse uma morte. A mulher ela se sentia tão desprezada que isso parecia uma morte para ela. Porém, uma morte espiritual, emocional para ela. Não vou falar nem espiritual, mas emocional. A conduta, né? O que a mulher vai sentir depois. Então, para ela, era como se fosse uma morte. Grave bem isso. Como se fosse uma morte para a mulher. Vamos falar do filho Absalão, que significa no hebraico, o pai é da paz. Esse era o terceiro filho de Davi e o único com Maca. Era irmão de Tamara, de Maca também, mas era mulher. Filho homem de Davi com Maca, tá? E ele também era diferenciado, assim como Tamara ela era bonita, formosa, ele também tinha uma beleza só dele, tá? E o diferencial dele era uma longa e vasta cabeleira que ele tinha. Ele tinha um cabelo muito grande. E os irmãos também prestem atenção nesse detalhe, que ele tinha o cabelo grande. Esse era o diferencial dele. E ele foi quem encontrou com Tamar após dela ter sofrido o estupro, tá? E foi ele quem consolou ela e manteve ela reclusa em sua casa. Né? Com isso, também se acendeu a ira dele. É lógico que, por ele ser irmão, certo? Ele ficou muito furioso com o Aminon. Né? Aminon, que foi o causador do estupro dele, de Tamar, então ele ficou muito, muito furioso. E também começou a matutar uma situação de vingança para cima dele. Tá? Porém, quando ele resolveu se vingar, ele mandou justamente os seus servos, seus escravos, que matassem ele. Tá? Mas isso eu vou explicar quando eu for falar de Aminon, tá? Que vai ser o próximo tópico. Após a morte de Aminon, Davi ficou muito abalado, irmãos. E Absalão ele fugiu para Gesur. Né? E ficou ali por mais ou menos uns 3 anos, lá com seu avô, que era rei de Talmai. Isso está registrado lá em 2 Samuel 13, dos versos 30 ao 38. Mesmo assim, Absalão era muito amado por Davi. Tá? E ele queria voltar para Jerusalém. Então, por intermédio de Joabe, Davi o chamou de volta. Só pode voltar. Só que durante 2 anos que ele estava ali, que ele foi admitido, ele não era admitido na presença do rei, na presença de Davi. Né? Mas aí, lá em 2 Samuel 14, 21 a 33, a reconciliação dele foi completa. Nessa passagem, 2 Samuel 14, do 21 a 33, mostra como é que ele fez para poder fazer as pazes. Tá? Só que Absalão, ele passou a ter ambições maiores, irmãos. Afinal, Aminon, filho mais velho de Davi, já havia morrido. Então, ele articulou planos para tomar o reino de Davi. É lógico. Após 4 anos do retorno dele para Jerusalém, ele foi para Hebrom. E lá ele declarou rei por lá. Tá? Davi, acontecendo essas coisas, ele teve que sair da cidade e foi se esconder. Tá? Absalão, vendo que Davi saiu, né, que saiu de Jerusalém, ele foi e se apossou também de lá. Tá? Então Davi mandou um exército comandado lá por Joabe e usou uma tática de atrair todo o exército de Absalão para o meio dos bosques, para o meio da floresta, né? E assim, os homens que já estavam já combinados com Absalão, com Joabe, né? Foi lá e derrotou o povo de Absalão. Tá? Vendo que sua derrota já era iminente, só quer dizer uma coisa? Pegou uma mula, ligeira, né? Foi cair no capinado, foi embora. Agora vamos voltar para aquela cabeleira que eu falei para os irmãos prestarem atenção. Então, na hora da fuga dele, o que aconteceu? No meio dos bosques, ele passando com a jumentinha dele ligeira, um dos galhos foi e cravou na cabeleira dele.
Foi quando ele passou debaixo da árvore, né? Os galhos foram lá e enroscaram no cabelo dele, de modo que ele ficou pendurado e não tinha ação nenhuma para poder descer. Foi quando o Joabe pegou 3 dardos, foi lá e matou Absalão. Aí, mais uma vez, quando Absalão morreu, a morte entrou agora, dessa vez, tragicamente na família de Davi. Porém, agora não foi emocionalmente, como foi com Tamar. Agora foi literalmente a morte. Então, os irmãos lembram. Tamar, a morte emocional, tá? Absalão, que morreu porque tentou trair o pai dele, mas a gente vai chegar no Amenon ainda. Por isso que eu falei sobre a sequência dos tópicos, tá, irmão? Que na minha visão eu colocaria de maneira diferente. Mas os irmãos vão entender do que eu estou falando. Então vamos falar do terceiro filho, que é o Amenon. Eu não estou falando sequência de filhos, estou comentando sobre esses filhos, que é o registro que eu vou deixar baseado no tema dessa lição. Tá bem? Então vamos falar de Aminon, que significa fiel. Ele era o filho mais velho de Davi e aparentemente o sucessor na linha do reino. Né? Mas seu destino foi traçado, irmão, de maneira bem trágica. Tá? Porque ele que se apaixonou por um instante pela sua irmã Tamar. Certo? Com isso, ele articulou um plano para ele poder se deitar com ela. Lá em Levítico 18 e 19 e Ezequiel 22 e 11, fala sobre se deitar com irmã. Tá? Vale a pena os irmãos ver lá, que vai falar sobre a nudez da irmã, que você não pode. E tem várias outras leis ali sobre concernente a adultério, a família. Esse negócio, nessa passagem fala bem sobre isso. E foi o pecado dele, né? Onde que culminar isso daí tudo. Tá? Então ele conseguiu, só que ele conseguiu. Tá? Ele articulou um plano, ele se achava apaixonado por ela, articulou um plano e foi lá e conseguiu deitar com ela. Mas como foi sem o consentimento de Tamar, isso se converteu em estupro. Em estupro, certo? Foi quando Absalão resolveu vingar dele. Tá? Então, ele esperou por 2 anos inteiros, irmão, até que ele convidou todos os filhos de Davi, todos os seus irmãos, meus irmãos, tudo. Inclusive, ele convidou Davi, né, que não pôde ir, para a Tosquia das Ovelhas, numa cidade vizinha lá de Efraim. Como Davi não foi, Absalão, ele sugeriu que Aminon fosse. Certo? Ali, todos já embriagados, bebendo, sorrindo, comiam normalmente, até que, num certo momento, já orientado por Absalão, os servos de Absalão foi lá e matou Aminon. Tá? Aí, devido à fúria de Absalão, entrou mais uma vez a morte na casa de Davi. E mais uma vez, não foi emocional como foi com Tamar. E sim, trágica. Pelo fato de Absalão querer vingar a morte emocional de Tamar. Ele matou Aminon por causa do estupro da irmã, certo? E, consequentemente, no tópico anterior, ele também foi morto por Joabe por causa da traição do pai. Na revista, ainda ele fala sobre Jonadab, tá? Um conselheiro do mal. Esse foi ele que induziu Aminon a cometer o crime de estupro com Tamar. Mas eu não vou entrar nesse detalhe, não, porque lembra dos irmãos que eu falei sobre eu quero falar sobre os 4 irmãos. Falta um ainda, certo? Mas a gente vai discorrer isso ainda aí. Os irmãos vão entender no final aonde eu quero chegar. Tá? Então, o problema moral na família de Davi. Agora vem as consequências de sua falta de domínio próprio. No capítulo 11 de 2 Samuel, irmãos, relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei. Davi, ele tinha a possibilidade de ter várias mulheres e concubinas. E ele teve. Tá? Mas uma em especial culminou em uma sequência de castigo com o juízo de Deus, que foi o que está relatado lá em 2 Samuel 11, de 1 a 5, onde Davi cometeu adultério com Batseba. Já dos versos 6 a 13, Davi se lida com Urias, que é o esposo de Batseba. Já dos versos 14 e 25, do mesmo capítulo 11, tá? Davi articula a morte de Urias.
E no versículo 26 e 27, também do capítulo 11 de 2 Samuel, Davi se casa com Betseba, né? Tem um filho e Deus não gosta nada disso. O que acontece? No capítulo 12, Deus começa a repreender Davi através do profeta Natan, tá? Nos versos de 1 a 4, lá do capítulo 12, Natan conta uma história, tipo uma parábola, que aconteceu no reino para Davi. Né? E ele fica muito furioso. Ele fica muito enfurecido. E ele mesmo, o rei, ele lança uma sentença para o homem que cometeu tal transgressão, tal pecado, tal crime. Diz que deverá ser morto por ter cometido esse crime. Isso está nos versos, tá, irmão? De 2 Samuel, capítulo 12. E diz que haverá de ser morto por ter cometido esse crime e que deveria pagar 4 vezes mais pela cordeirinha. A gente acha também lá em... a gente acha algum... existe também, tem as regras, né? As regras, as leis sobre você, quando você pega um boi, como fala lá em Êxodo, por exemplo, lá em Êxodo 22, no verso 1, diz que se alguém roubar um boi ou uma ovelha e abatê-lo ou vendê-lo, terá que restituir 5 bois pelo boi e 4 ovelhas pela ovelha. Davi estava acreditando na parábola de Natan como se fosse um caso real lá no reino dele. Tá? Então Natan conta essa história e Davi fica muito furioso, certo? E dá essa sentença. E o detalhe é que ele fala que pela cordeirinha ele teria que pagar 4 vezes mais essa pessoa. Aí vamos lá. Agora vamos voltar lá para onde eu falei, estava enfatizando em toda a decorrência da lição, eu estava enfatizando. Lá no texto áureo, em Gálatas 6 e 7. Os irmãos lembram? Vamos retornar lá então. Que diz: não erreis. Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Então, aonde que eu quero chegar? Nisso aí, tá? Vamos voltar, isso é a lei do retorno, a lei da semeadura, né? Onde a gente acabou de ler lá em Gálatas 6 e 7. Onde aqui, irmão, se faz, aqui se paga. Não tem jeito. Lembra também da verdade prática? Que isso aí já é uma natureza, inclusive de Deus. Se você fez, você vai pagar. Então faça o bem para você ganhar o bem, para você colher o bem. Tá? Então, Natan revela: rei, eu estou falando de você. Você que desobedeceu à voz de Deus. Teria matado, né? Na verdade, Davi, ele tinha desobedecido a voz e teria matado Urias no fio da espada dos amonitas e tomado a mulher dele. Natan falando com ele, né? Então a espada, aí vem o castigo, tá? Então a espada jamais iria se afastar da casa dele. E isso aí já é a colheita dele, tá, irmãos? Já é colher. Tá? Davi tinha feito tudo isso às escondidas. Ninguém tinha percebido, ninguém tinha visto. Então ele fez às escondidas. Porém, ele vai semear de maneira diferente, porque é juízo de Deus. Natan revela que dentro da casa dele, Deus trará desgraça e que tomará as mulheres diante dos seus olhos e dará ao seu próximo, que se deitará com elas, adivinha, em plena luz do sol. Então, aí ele começa a pagar por 4 vezes mais, começando... Lembra da cordeirinha? Ele mandou a pessoa que fez isso com a cordeirinha pagar 4 vezes mais. Mas, na minha discorrência aqui do texto, eu vou dizer que ele, sim, ele decretou sobre essa pessoa que pague 4 vezes mais pela cordeirinha. Como era uma analogia que o Natan estava fazendo, estava falando de uma fase real que estava acontecendo e era com ele, o próprio rei, então ele decretou contra ele mesmo que fosse pago. Porém,
Ele tinha condições de pagar quatro ovelhas a mais para o dono daquela ovelha. Só que nós estávamos falando de uma parte espiritual, do juízo de Deus. É onde entra a minha visão, que ele pagou por 4 vezes. Começando porque o filho que ele teve com Batseba morreu. Começou por aí, tá? Pela morte de Urias, a espada não ia mais sair da casa dele, tá? E que ele tinha feito as coisas com Batseba nas escondidas, mas que as mulheres dele iam ser passadas para os próximos dele e que eles iriam ficar com essas mulheres à luz do dia, quer dizer, não ia ser escondido, ele já estava colhendo já, se ele fez escondido, o problema dele. Agora ele vai pagar com vergonha, uma vergonha pública com relação ao que ele fez. Ele plantou uma vergonha pública, porque as mulheres foram com os rapazes próximos a ele, né? Alguns falam que até foram seus filhos, tá? Que ele pagou em plena luz, ou seja, não literalmente, vamos dizer assim, na praça pública lá, né? Mas mas que todos sabiam o que estava acontecendo. Isso foi uma vergonha muito grande. Então, pagar por 4 vezes mais, além disso que ele fez, foi a morte do filho dele com Batseba. A segunda, lembra de Tamar? Que teve a morte emocional, que naquela época, para uma mulher ser estuprada, era como se fosse uma morte para ela. Ela não tinha muita moral para isso. Então também ela teve uma morte. 2. A morte de Amenão, que Absalão matou, e a morte de Absalão. Então aqui se faz, aqui se paga. Ele mesmo decretou isso para a vida dele. Então ele pagou 4 vezes mais, assim como ele tinha sentenciado a pessoa que tinha feito isso. E quem é que tinha feito isso com a cordeirinha? Quem é que tinha feito isso com Batseba, com Urias? Então ele pagou por 4 vezes mais, que foi justamente a morte do filho de Batseba, Tamar, Amnon e Absalão. Então, irmãos, aqui se faz, aqui se paga. Aqui você plantou, você colhe. Então a gente tem que ter muito cuidado para a gente saber o que a gente está plantando. Então, se a gente sabendo disso, é muito fácil. Eu só fazer o bem, procurar fazer só o bem. Porque se eu faço só o bem, se essa lei, como ela funciona, a gente sabe muito bem, estou tentando mostrar aqui que ela funciona, parte de Deus também. Então, se a gente faz só o bem, não tem como você colher o mal, porque você vai colher o bem. Amém? Eu sinto muito mesmo, irmãos, mas eu não estou chegando o chat aqui, mas a gente vai resolver isso aí, tá? Em nome de Jesus. Peço até desculpa para os irmãos. Eu, por exemplo, não estou vendo aqui no meu retorno. Tá? Eu não sei se ele está ativo para alguém. Esse aqui para mim não está aparecendo. Mas está tudo certo. Eu não vou ficar me choramingando aqui não, porque o importante é a palavra, tá bom? A gente está quase finalizando já. O incesto e a morte na família. Tá? Esses episódios, irmãos, que eu contei aqui, que nós comentamos, que nós refletimos aqui, não trouxeram vida boa para Davi. Né? E ele sentiu o peso dele ter desobedecido a Deus e ter prejudicado aquela vida, né? A vida de Urias, por exemplo. Ele pagou um alto preço por isso, que foi justamente essas informações, essa reflexão que nós fizemos aqui. Tá bom? Vigilância, proximidade e exemplo. Então, essa história de problemas morais dentro da família de Davi, isso nos faz refletir, irmãos, o quanto eu estou prestando atenção nas coisas da minha casa. No que diz respeito à assistência, tanto matrimonial quanto paternidade. Certo? É muito importante, irmãos, a gente pesar, apesar das nossas correrias do dia a dia, é muito trabalho, é muito busy, como falam aqui nos Estados Unidos, muita correria, a gente precisa sobreviver, é uma correria muito grande, e isso faz a gente perder um pouco do foco, tá? Com relação à nossa família. Justamente porque a gente quer deixar a família da gente bem. Isso é aceitável, mas talvez
por a gente não acordar para isso, a gente sabe que está alimentando a nossa família, mas por trás disso a gente está prejudicando pela falta que a gente está fazendo, principalmente para os nossos filhos. Tá aí o exemplo de Davi, que tinha muitos filhos, amava os filhos, porém não tinha controle sobre eles. É muito importante a gente, né, manter o equilíbrio. A gente, esse equilíbrio de estar fazendo o trabalho, estar trabalhando e estar sendo presente na família. Tá? Quando eu falo sobre o equilíbrio, é o tempo que você está gastando com o seu trabalho, a energia gasta com o seu trabalho, com a energia gasta, o tempo gasto com a sua família. É essa balança que a gente tem que tentar manter ela, eu diria mais, até mais propensa à família do que para as coisas materiais. Mas isso, irmãos, é lógico que todo mundo tem a sua responsabilidade, que precisa trabalhar, que precisa correr atrás do dinheiro, pagar suas contas. Só quem mora aqui sabe a dificuldade que é a gente manter o trabalho, principalmente quem trabalha por lá de fora, em construção, em tempo de frio, que graças a Deus já está acabando. Certo? A dificuldade que nós temos para poder manter o trabalho no mesmo nível. Então é muita correria. Só que isso é a balança que eu falo. A gente dosar isso daí tanto, a gente precisa, sim. Quem é o dono do tempo? O dono do tempo é Deus. Ele que criou o tempo. Agora, nós somos capazes de governar o nosso tempo no tempo. Porque o tempo é de Deus, Deus que criou. Mas o nosso tempo que nós temos, a gente é capaz de governar dentro do nosso tempo. Então, essa balança está envolvendo isso. É o tempo gasto, o tempo que você vai gastar com sua família e o tempo que você vai gastar com o seu trabalho. Nós podemos administrar isso de maneira que isso não reflita negativamente para os nossos filhos. Porque cabe nós, que nós sabemos que nós somos o espelho para os nossos filhos. Certo? E cabe nós decidirmos qual é o reflexo que a gente quer que nossos filhos vejam em nós. Então, essa balança tem que funcionar. A gente tem que aprender a governar o nosso tempo. Dentro do tempo, a gente tem que aprender a governar, que é para poder manter essa balança em nível mais para a família e menos para as coisas materiais, que seja o trabalho. Mas, irmão Telei, eu preciso trabalhar. Todos nós precisamos trabalhar. Não estou falando que você tem que largar o seu trabalho para cuidar da família, porque você não vai estar fazendo isso. Mas sim, dosar, equilibrar. Não, eu preciso trabalhar, sim, mas eu preciso que a minha família precisa de mim. E eu preciso da minha família. Então, esse equilíbrio é que eu falo. Tá bom, irmãos? A gente vai caminhar já para a conclusão. Sinto muito, eu não estou enxergando os irmãos aqui, mais uma vez. Eu prometo que na próxima aula isso não vai acontecer. Pelo menos eu troco o telefone ou eu troco o aparelho, mas isso não vai acontecer. Irmãos, vamos para a conclusão. Não tem nem como eu ver o que os irmãos comentaram ou o que estão comentando, mas a gente vai encaminhar para a conclusão, tá bom? Vimos que a família do rei Davi era disfuncional e que trouxe problemas a longo prazo para toda a família. Por isso, é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, porque que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio, lembra da balança que eu falei? Que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. E aonde que a gente vê isso? Talvez a falta que Davi teve com relação à sua família, mas ele era um homem segundo o coração de Deus e o Espírito de Deus estava nele, e ele era um cara que se arrependia, ele caía com o rosto em terra e chorava e jejuava pedindo perdão. Ele era temeroso porque ele tinha o Espírito de Deus. Então a nossa família, se nossa família for guiada,
for orientada pelo Espírito de Deus, a gente não tem o que temer, porque nós seremos orientados pelo Espírito. E quando a gente tem como guia o Espírito Santo de Deus, ele que nos guia, ele que nos mostra o caminho, não tem para onde a gente escorregar. E nem os nossos filhos, porque se a gente tem o Espírito de Deus em nós, e nós exercemos a função de sacerdócio dentro de casa, como deve ser, não só trabalhando, não só colocando comida na boca deles, mas sim colocando amor, compaixão, alegria, perdão, brincadeiras. É isso que é o Espírito. E é isso que vai refletir para os nossos filhos. É isso que eu quero para os meus filhos. Já estão todos grandes, graças a Deus. Tem um pequeno ainda, mas o que eu quero mostrar para eles nesse restante de vida que nós temos até que Jesus volte, é justamente eu quero peneirar o reflexo que eu quero mostrar para o meu filho, para que ele cresça debaixo da ordenança de Deus, do Espírito de Deus, porque até aqui o Senhor tem me ajudado e até aqui o Senhor tem me guiado. Das maneiras falhas que nós somos e que eu sou, mas a misericórdia de Deus se renova a cada dia. E isso nos dá uma esperança e mais fé a cada dia mais. Por mais que nós tenhamos errado nesse dia, nós sabemos que amanhã tudo se renova. Desde que eu tenha um coração puro para Deus e que o Espírito de Deus esteja em mim. Amém, irmãos? Agradeço de novo a atenção dos irmãos. Sinto muito em não saber quanto para os irmãos que estão aí. Queria dar um abraço em quem eu pudesse dar, certo? Mas Deus vai prover inteligência para mim, para na próxima vez eu conseguir colocar o aparelho funcionando. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa ministração. Eu espero que, Senhor Jesus, que o Teu Espírito tenha falado no coração de quem está ouvindo essa reflexão. E que o Senhor dose cada informação para cada coração na maneira que o Senhor achar melhor. Da maneira que cada coração necessita ouvir. Isso é que eu te peço, Pai, e que nos proteja, tome conta da nossa família e que nós possamos ser exemplo dentro de casa. E que o Teu Espírito ainda continue dentro do nosso lar, nos protegendo e nos guiando e refletindo em nós o Teu Espírito, para que nossos filhos, para os nossos próximos, para que as pessoas que nos vejam possam saber diferenciar que ali passa um servo de Deus, que ali passa uma serva de Deus, que ali passa um povo de Deus. Pai, proteja a nossa família e eu te agradeço no nome do Senhor Jesus, agora e para sempre. Amém. Irmãos, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.